E aí, galera? Se preparem porque no vídeo de hoje vamos mergulhar em algumas das curiosidades mais arrepiantes que vocês já ouviram. Se você é fã de mistérios, histórias de gelar a espinha e coisas que fazem a gente questionar se o mundo não tá de cabeça para baixo, então, meu amigo, acertou em cheio. Fique até o finalzinho, porque essas curiosidades vão deixar qualquer um com os cabelos em pé, tipo cabelo de Saci Pererê. Apertem os cintos porque a viagem vai ser sinistra. Imagina só, você acorda no meio da noite num silêncio de dar medo. O relógio marca 3 da manhã, a hora mais sombria da noite. Tudo está quieto, exceto pelo som do seu próprio coração, batendo forte no peito. Você está consciente, seus pensamentos estão lá, mas seu corpo simplesmente não obedece. É como se estivesse preso dentro de si mesmo, uma prisão invisível e aterrorizante. Você tenta se mexer, gritar, mas é como se tivesse virado estátua, que nem aquela do Carlos Drummond de Andrade, só que bem mais assustador. A boca não se abre, a voz não sai, e o desespero só aumenta. A escuridão do quarto parece te engolir, e você começa a sentir uma presença, um negócio te observando. O ar fica pesado, e cada sombra parece ganhar vida própria. Figuras sinistras aparecem nos cantos, sussurros macabros ecoam nos seus ouvidos. É como se o próprio quarto estivesse conspirando contra você, transformando-se num cenário de filme de terror. É a paralisia do sono, um fenômeno apavorante que muita gente já passou. Você não está sozinho nessa experiência, mas isso não torna a situação menos aterrorizante. A ciência diz que é uma disfunção do sono, o cérebro acordando antes do corpo. Mas mesmo sabendo disso, não deixa de ser de meter medo, né? O conhecimento científico oferece uma explicação, mas não alivia o pavor do momento. Imagine a sensação de estar totalmente vulnerável, consciente, mas sem poder reagir. É como se você fosse um espectador impotente do seu próprio corpo, uma marionete cujos fios foram cortados. É como estar preso num pesadelo acordado, tipo um episódio perdido do Castelo Rá-Tim-Bum, só que versão terror. Cada segundo parece uma eternidade, e a linha entre realidade e sonho se torna indistinta. E o pior, a sensação de que tem algo ali, te olhando, te espreitando nas sombras. A presença é quase palpável, e você sente um frio na espinha que não consegue explicar. A paralisia do sono é um lembrete de que, às vezes, os maiores horrores se escondem dentro da nossa própria cabeça, igualzinho a Cuca, te prendendo num looping de terror e impotência. É um confronto com os medos mais profundos e primitivos. E você já passou por essa experiência apavorante? Conta pra gente nos comentários. Compartilhe sua história, porque às vezes, saber que não estamos sozinhos pode trazer um pouco de conforto em meio ao medo. No imenso e misterioso Oceano Pacífico, um som bizarro ecoou pelas profundezas em 1997. Esse som, que parecia vir das entranhas do oceano, intrigou cientistas e curiosos ao redor do mundo. Um som tão forte, tão potente, que foi captado por sensores a quilômetros de distância. Os equipamentos de sonar, espalhados pelo oceano, registraram o fenômeno com clareza, mas a origem do som permaneceu um enigma. Era o The Bloop, um rugido subaquático que deixou os cientistas de cabelo em pé e alimentou teorias da conspiração, tipo ET de Varginha submerso. A comunidade científica ficou perplexa e as teorias começaram a surgir. Seria um bicho gigantesco, desconhecido pela ciência? A ideia de uma criatura colossal, escondida nas profundezas, começou a ganhar força. Um monstro marinho colossal, tipo o Ipupiara, só que turbinado, espreitando nas profundezas escuras. A imaginação popular não tinha limites, e as histórias de monstros marinhos ganharam nova vida. A imaginação humana voou longe, criando imagens de criaturas enormes, capazes de produzir um som tão estrondoso. Filmes, livros e documentários exploraram essas possibilidades, fascinando e aterrorizando o público. Por anos, o mistério do The Bloop ficou sem resposta.
alimentando o medo e a curiosidade de quem se atrevia a imaginar o que se escondia no fundo do oceano. As discussões sobre o som misterioso continuaram, e cada nova teoria parecia mais fantástica que a anterior. Apesar da explicação mais aceita hoje ser o rompimento de um iceberg gigante, a dúvida ainda está lá. A teoria do iceberg trouxe um pouco de alívio, mas não conseguiu apagar completamente o fascínio pelo desconhecido. Será que a gente desvendou mesmo o mistério, ou algo muito maior e mais assustador ainda está escondido nas profundezas, esperando para ser descoberto? A vastidão do oceano continua a ser um convite para a exploração e a descoberta. O The Bloop nos lembra que o oceano é um universo desconhecido, cheio de segredos e perigos que a gente nem faz ideia. Cada mergulho nas profundezas pode revelar algo novo e surpreendente, mantendo viva a chama da curiosidade humana. Na exuberante e misteriosa floresta amazônica, um horror silencioso se espalha. Este lugar, conhecido por sua biodiversidade e beleza, também esconde segredos sombrios que desafiam nossa compreensão. Um fungo parasita, capaz de controlar a mente de insetos, transformando-os em zumbis. Este fungo, chamado Ophiocordyceps, é um mestre da manipulação, infiltrando-se no corpo de suas vítimas e assumindo o controle total. Imagina a cena. Uma formiga, normalzinha, começa a agir de um jeito estranho, como se estivesse sendo controlada por um voodoo, sei lá. Ela se afasta de sua colônia, movida por uma força invisível e irresistível. Ela anda sem rumo, subindo numa planta até chegar num ponto específico, o lugar ideal para a reprodução do seu mestre. Esse comportamento bizarro é meticulosamente orquestrado pelo fungo, que sabe exatamente onde a formiga deve ir. Ali, a formiga morre, e do corpo dela, o fungo brota, espalhando seus esporos para infectar novas vítimas. Esse ciclo macabro continua, perpetuando a existência do fungo e espalhando o terror entre os insetos da floresta. Parece filme de terror trash, mas é a realidade sinistra da natureza. A floresta amazônica, com toda sua beleza, também é palco de dramas assustadores que rivalizam com qualquer história de terror. E se esse fungo pudesse controlar a gente? A ideia é perturbadora. Um cenário digno dos piores pesadelos, tipo acordar e descobrir que virou personagem do Zé do Caixão. A ideia é perturbadora, um cenário digno dos piores pesadelos, tipo acordar e descobrir que virou personagem do Zé do Caixão. A possibilidade de um fungo capaz de controlar humanos é algo que mexe com nossos medos mais profundos. A natureza, na sua imensa complexidade, guarda horrores que a gente mal consegue entender. Cada canto da floresta esconde segredos, e cada criatura tem sua própria história de sobrevivência e terror. Lembrando que a vida e a morte fazem um samba macabro em todo canto do planeta. A dança entre a vida e a morte é constante, e a floresta amazônica é um dos palcos mais impressionantes dessa eterna coreografia. No Japão, tem um lugar cercado de mistério e tragédia, a floresta de Aokigahara, conhecida como a Floresta dos Suicídios. Localizada no pé do Monte Fuji, essa floresta densa e silenciosa tem uma aura de tristeza e desespero, atraindo quem busca o fim da linha. Árvores retorcidas, um silêncio de cortar com a faca e a vegetação fechada criam um labirinto natural, onde muita gente entra, mas pouca gente sai. Histórias de desaparecimentos e encontros sinistros fazem parte do folclore local, alimentando a crença de que a floresta é assombrada por espíritos penados, vagando pelas sombras, prendendo as almas dos perdidos. Aokigahara é um lembrete sombrio da fragilidade da vida e da escuridão que pode morar na mente humana. Um lugar onde a esperança se perde nas sombras das árvores e os sussurros do vento parecem carregar as vozes de quem encontrou seu fim na floresta amaldiçoada. Imagina estar sozinho em casa, no silêncio da noite. De repente, um rangido na escada, passos no andar de cima, uma porta batendo sozinha. São os sons fantasmagóricos, barulhos sem explicação que ecoam nas casas antigas, despertando aquele medo de filme de terror que mora na gente. Muita gente jura ter ouvido vozes do além, sussurros que parecem vir de outro mundo, mensagens cheias de mistério e terror.
Objetos se mexem sozinhos, luzes piscam sem motivo, criando um clima de suspense e inquietação. Serão espíritos zombeteiros, energias do passado, ou só a nossa imaginação fazendo a gente de bobo? A ciência procura explicações, mas o mistério continua, alimentando as lendas e histórias de casas assombradas, lugares onde o véu entre o mundo dos vivos e o dos mortos parece ficar mais fino. E você, já ouviu algum som fantasmagórico? Compartilhe sua história nos comentários. Ufa! Chegamos ao final de mais um vídeo de arrepiar. Se você gostou dessas curiosidades assustadoras e quer mais mistérios como esses, não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like para dar aquela força. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, se tiver coragem, claro, e fiquem ligados porque em breve tem mais histórias de gelar a espinha. Até o próximo vídeo, se você tiver coragem de voltar.